E eu quero fazer um convite para vocês hoje. Eu vou pedir para vocês tirarem o crachá. O que significa tirar o crachá? Comece a pensar aqui nessa manhã que você é uma pessoa. Você é um indivíduo que tem vontades, você é um indivíduo que tem sonhos, você é um indivíduo que tem qualidades, que tem características próprias. Eu não quero que vocês estejam aqui se pensando dentro dessa caixa como sendo professoras. Vocês não são um cargo. Vocês são mulheres, vocês são pessoas. Nós não somos um cargo, tá bom? Então, para a gente conseguir entender todo esse processo de valorização, é muito importante que a gente tire o crachá. Ok? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu trabalhei, dentro da sala de aula por 13 anos. Deve ter alguma professora aqui bem semelhante, com uma história semelhante. Fabiana sem crachá. Eu, desde criança, quis ser professora, né? Eu brincava com as bonecas, dava aula para as bonecas. Era meu sonho mesmo de vida ser professora. Tive que ter um conflitozinho com meu pai por causa disso, porque eu, quando criança, ficava dizendo para ele que eu queria ser juíza. Aí como é que a pessoa passa a vida inteira falando que quer ser juíza e, no final das contas, se inscreve em pedagogia, né? Aí é normal que vai ter um conflito. Então, eu tive que passar por isso, escolhi a pedagogia. E, desde o início, essa questão da desvalorização já me incomodava. Não sei se vocês já ouviram falar isso, meu pai dizia que o pessoal da área da saúde e da área de educação não é muito valorizado no Brasil, né? Errado ele não está. E aí eu sabia disso e eu tentei, de alguma forma, criar estratégias para não sofrer tanto com a desvalorização. Mas o meu sonho era ser professora. Mas pode ser que tenha aqui também nesse grupo, de professoras incríveis, professoras que estejam passando por algo que eu passei, que foi amar o que eu fazia, amar a sala de aula, amar os meus alunos, mas, ao mesmo tempo, sentir algo que me incomodava bastante, que era uma estagnação na carreira, uma sensação de que podia passar mais 20 anos e eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Eu comecei a me sentir desvalorizada. Eu comecei a sentir que eu estava sem perspectiva de futuro. Eu comecei a perceber que eu estava, de certa forma, até acomodada. Porque a situação, a gente vai passando, os anos vão passando, os anos vão passando, 15 anos na educação passa rapidinho, não é verdade? Esse tempo passa muito rápido e eu comecei a me ver estagnada, eu comecei a me ver sem perspectiva na carreira. E aí começou o conflito, porque eu ficava pensando, como é que eu posso amar os meus alunos, amar a sala de aula e, ao mesmo tempo, estar me sentindo dessa maneira? Não é um conflito, gente? Não é estranho? Amor com estagnação, amor com desvalorização, amor com falta de perspectiva. Era muito confuso isso. E aí eu tive que encarar esse conflito, né? E, em dado momento, eu decidi que eu ia sair da sala de aula mesmo. E eu tomei essa decisão. Eu saí da sala de aula em 2019 e comecei a atender professoras. Foi um momento, assim, de muita realização, né? Uma segunda realização, porque eu entendo que a gente precisa encerrar ciclos. Às vezes a gente não encerra o ciclo que tem que ser encerrado, e aí o ciclo vem, se fecha na nossa cara, e quando o ciclo se fecha contra a nossa vontade, é muito pior. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender isso? Quando nós percebemos que um ciclo está na hora de fechar e nós não fechamos, e esse ciclo se encerra por conta própria, é muito pior, é muito mais dolorido para a gente, né? Então, eu sempre digo, é muito melhor um fim, você dar fim a um ciclo com dor, com o coração partido, do que você ficar sofrendo uma dor sem fim. Uma dor que vai se arrastando por muito tempo, né? Então, eu fiz isso, comecei a atender as professoras e, para minha surpresa, gente, eu não esperava por isso. Para minha surpresa, quando eu comecei a atender as professoras, elas estavam passando pela mesma coisa que eu passava. Então, elas queriam crescer, elas queriam oportunidades melhores, elas queriam, iniciar projetos, mas dentro delas também passava o que tinha passado dentro de mim. E eu comecei a me perguntar, então, por que isso acontece?
Como pode, né, nós sermos tão competentes? Eu atendo professoras competentes, professoras qualificadas, professoras dedicadas, professoras experientes. Esses dias eu falei ao telefone com uma professora com 27 anos de experiência. Você pega um advogado com 27 anos de experiência, gente, ele vai ser muita autoridade, não vai ser, não? Você pega eu sou veterinário há 27 anos, eu sou administradora há 27 anos. Isso já traz uma autoridade para a pessoa. Mas quando nós, professoras, falamos isso, a sociedade não reconhece isso como uma autoridade. Parece que isso não tem tanto valor. Tem para a gente, mas para a sociedade nem tanto. E eu ficava me perguntando, por que isso acontece? Mas eu não olhei para fora. Eu não fiquei olhando para fora assim, isso é culpa do governo. Isso é culpa do salário. Eu não pensei nisso. Eu comecei a pensar em que a gente está falhando, no que a gente está errando para isso estar acontecendo. E aí eu cheguei à resposta. A resposta é que nós não sabemos mostrar o nosso valor. Desculpa, tá, gente? Desculpa a sinceridade, mas foi essa a conclusão que eu cheguei. Nós temos valor, mas nós não sabemos mostrar. E se nós não sabemos mostrar, as pessoas não vão saber reconhecer. Simples assim. Como é que uma pessoa consegue pagar R$300 numa bolsa e reclama de uma aula particular que custa 90? Como que uma pessoa consegue pagar R$300 num tênis, mas não paga 150 numa aula particular? Porque aquele tênis para ela tem valor. Ela entende que aquele tênis tem valor, mas a sua aula, a minha aula, a pessoa acha que aquilo não tem valor. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui nesse raciocínio? Porque esse aqui é um webinário, uma aula em que nós vamos falar coisas que nós não costumamos falar dentro da sala de aula, coisas que nós não costumamos falar dentro da escola. Então, por isso que eu pedi para vocês tirarem o crachá. E esse é uma defesa que eu tenho, né? Que valor não é algo que a gente pede para as pessoas. Valor também não é algo que as pessoas nos dão, não. Valor é algo que as pessoas reconhecem ou não reconhecem na gente. Captaram isso? Valor não é algo que as pessoas nos dão. Então, você não vai me ouvir nunca falando assim, valorizem as professoras merecem ser valorizadas. Sabe o que é isso? É um pedido. Em algum momento, isso soa até constrangedor, você ter que ficar pedindo para as pessoas te valorizarem, entende? Imagina uma relação de amorosa, imagina uma relação de mãe e filho em que você tem que ficar pedindo, me valoriza, olha para mim, presta atenção no que eu faço. Então, valor não é algo que as pessoas nos dão. Elas não têm que nos dar valor, nós já temos. Mas também não é algo que a gente fica pedindo, não. É algo que elas precisam reconhecer ou não reconhecer. E esse é o nosso papel de mostrar, tá? E aí, eu atendendo as professoras, né, eu cheguei à conclusão de que elas passavam pela mesma situação que eu. E aí, por que eu estou contando essa história para vocês hoje? Porque de toda a minha experiência na sala de aula, que foram 13 anos, né? E quando eu comecei a atender as professoras, eu comecei a atendê-las como coach. Não sei exatamente se vocês sabem, né, qual é a função do coach, mas eu ajudava as professoras, ajudo as professoras a alcançarem suas metas. O que você quer alcançar? O que você está desejando para a sua carreira, para o seu momento? E era isso que eu fazia, é isso que eu faço. E por que eu escolhi essa parte da história para contar? Justamente o finalzinho, né? Justamente aí esse momento do conflito. Porque isso passou a ser uma causa para mim. Esse passou a ser o meu novo motivo de ação. Esse passou a ser o meu novo motivo. Quando eu estava dentro de sala de aula, eu tinha um motivo. Quando eu saí, eu tive outro. E o meu motivo, por isso que nós estamos aqui hoje, porque eu quero que o máximo de professoras possam mostrar o seu valor, fazendo o que acreditam e sejam reconhecidas por isso. Deu para entender? Essa é a minha causa, essa é a minha bandeira, né, desde o dia em que eu saí de sala de aula.